Essa é talvez uma das declarações mais conhecidas da Bíblia. Jó faz uma declaração em meio a um momento de grande adversidade. E a declaração de Jó é essa: Deus me deu e Deus também me tomou. Para a gente gravar, vamos lá, pergunta de vestibular para os irmãos aqui. É difícil, pensa bem. Segundo Jó, quem é que deu? Deus. Vocês são muito inteligentes. Quem é que tomou? Deus. Então Jó estabelece uma chave interpretativa para isso, que é a seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. Uma vez que a Deus compete o poder de dar, e a Deus também compete o poder de tomar. Existe um filósofo e teólogo augustiano chamado Erasmo. Ele influencia as ideias de Agostinho, de Lutero, e uma das suas obras ele vai escrever o seguinte: o que é a vida dos mortais? Senão uma grande comédia, aonde cada um, vestido com as suas máscaras, atuam até que o diretor da peça os tire de cena. Grave essa citação, porque Erasmo é alguém que está dizendo o seguinte: a vida é como se fosse uma grande peça teatral. Só que não é alguma coisa que acontece de maneira descontrolada. Existe um diretor que observa todo esse cenário. E por mais que esse diretor da vida em alguns momentos pareça não interferir no que está acontecendo, isso não significa que ele não tenha poder ou autoridade para tirar de cena, colocar de cena ou mudar o desfecho da história. Então Erasmo está dizendo para a gente que há um diretor na vida, e o diretor da vida tem controle sobre tudo o que está acontecendo. Nada melhor do que isso, do que o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que manifesta a autoridade de Deus. O livro de Jó poderia ser, de maneira resumida, dito como o livro da revelação de Deus. Deus se revela no livro de Jó. De modo que Jó, no final do livro, vai dizer: eu conhecia Deus de ouvir falá-lo, mas agora os meus olhos o viram. Não há ninguém que pode ver Deus, é claro. O que Jó está dizendo aqui numa tradução mais fiel? Eu ouvia falar de Deus, mas a minha adversidade, meu momento de crise, fez com que eu conhecesse Deus de verdade. Porque, como Lucas bem disse aqui na saudação, ninguém amadurece sorrindo. As dificuldades da vida são uma oportunidade para que nós criemos maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual nos permite conhecer a Deus. Sim, conhecer a Deus. Uma vez que Deus não pode ser entendido ou explicado na sua plenitude, Deus se faz conhecido. Vou repetir isso daqui. A mente humana não tem condições de entender ou de explicar Deus na sua plenitude. Então, para se relacionar, Deus se faz conhecido, porque conhecer e compreender são coisas totalmente diferentes. Quem é casado aqui vai me entender. Você pode conhecer a sua esposa há 20, 30, 40 anos, mas você nunca vai compreender quando o sim dela é sim, ou é um se você fizer eu te mato. Quem é casado entende o que eu estou falando. Quem é casado aqui sabe. Você pode conhecer a sua esposa há 20 anos, mas você nunca vai compreender um vamos comer o que é hoje. Tanto faz. Aí você leva qualquer coisa, Moisés. Mas não era isso que eu queria. Então conhecer é diferente de compreender. Então Deus se faz conhecido, uma vez que nós não podemos compreendê-lo.
Como é que Deus se faz conhecido? Deus se faz conhecido de duas formas. A primeira forma a qual Deus se faz conhecido, olhe para cá, é pelas suas manifestações. Deus se faz conhecido pela forma com a qual ele se manifesta. Lembra do encontro de Deus com Moisés? Moisés está vendo uma sarça, sarça queima, 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 e sarça queimar, tudo bem, ok, não tem mistério. O problema é que a sarça não se consome. Aí Moisés diz, isso não é natural. Eu vou me virar para cá, porque eu vou ter uma visão de Deus. Eu entendo que Deus está se manifestando no meio da sarça. E Deus vai falar com ele. O diálogo de Deus com Moisés representa esse conhecimento de Deus pelas suas manifestações. Por quê? Porque a pergunta de Moisés é a pergunta mais natural que se podia fazer. Tá bom, vou libertar Israel. Mas eu vou dizer para Israel que o Senhor é quem? Quem é você? Deus diz para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. A expressão hebraica aqui, para ser, dá a ideia de manifestação. Numa tradução mais literal, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu serei o que serei. Ou eu me manifestarei. Quem é você? Eu serei aquilo que eu serei. A ideia do texto é quase como se Deus estivesse adiantando para Moisés. Moisés pergunta, Lucas, quem é você? E Deus está dizendo, Moisés, eu sou aquele que quando Israel precisar de uma saída, serei caminho no meio do mar. Quem é você? Moisés, eu sou aquele que quando Israel tiver sede no deserto, serei a rocha que jorra água para matar a sede. Quem é você? Moisés, eu sou aquele que quando Israel precisar de uma direção, de dia eu serei nuvem, de noite serei coluna de fogo. Duas pessoas ali atrás já entenderam, e eu melhoro para você. Quem entrou aqui hoje, nessa manhã, na Devec de Bangu, e me perguntar, João Pedro, quem é Deus? Eu digo para você, para quem precisa de uma cura hoje, Ele será a cura. Para quem tem uma porta fechada, Ele será aquele que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Porque Deus se manifesta de maneiras distintas, em situações distintas, mas Deus sempre se manifesta da maneira certa. Para quem precisa de milagre, Deus se manifesta como milagre. Para quem precisa de uma palavra, Deus se manifesta como uma palavra. Para quem precisa de uma direção, Deus se manifesta como uma direção. E não crie muita expectativa, porque quando Israel precisava de correção, Deus se manifestava como correção. Aleluia. Então Deus se faz conhecido pelas suas manifestações. A segunda forma pelo qual Deus se faz conhecido é pelos seus atributos. E rapidamente a gente encerra essa introdução. Se eu perguntasse aqui para cada um dos irmãos quem é Deus, em uma maneira de tentarmos dizer quem é Deus, uma vez que a nossa mente é limitada para entendê-lo na sua plenitude, alguns diriam para mim, Deus é amor. Outros diriam, Deus é justiça. Alguns diriam, Deus é onipotente, Deus é onipresente. E não estaria errado essas definições. Porque Deus se faz conhecido, Moisés, pelos seus atributos comunicáveis e seus atributos incomunicáveis. O que são os atributos comunicáveis de Deus? É aquilo de Deus que se reflete em mim, que eu tenho condições de comunicar. Então vamos lá. Se Deus é amor, qual é a orientação de Jesus? Amei-vos uns aos outros, porque eu vos amei. Então se Ele é amor, eu preciso refletir o amor dele. Aleluia. Deus é santo. Então, sede santos, como eu sou. Se Deus é santidade, importa que eu tenha uma vida santa, para que eu possa comunicar Deus. Então, de uma maneira que, bem resumida,
Deus se manifesta através de mim e de você, pelos seus atributos comunicados. A segunda forma, dentro dos atributos que Deus se manifesta, é pelos seus atributos incomunicáveis, e esses nós não temos condições de refletir, porque eles falam da soberania de Deus. Então vamos lá, me presta a sua atenção, a gente conclui essa introdução. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Então o salmista diz: se eu subir ao céu, se eu mergulhar no mar, se eu entrar na sepultura, eu sei que Deus está ali, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mesmo o salmista diz: quando eu fui gerado, os meus ossos não foram encobertos de ti. Deus sabe de todas as coisas. E por último, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra. É por isso que eu digo para os irmãos, no começo, que o livro de Jó é um livro da manifestação, ou da revelação de Deus. Porque Deus vai ser revelado no livro de Jó pelas suas manifestações, pelos seus atributos comunicados, pelos seus atributos incomunicados. Deus vai se revelar de todas as formas no livro de Jó. A primeira forma aqui é muito clara que Deus se manifesta. Deus se manifesta no próprio Jó, Moisés. Porque como é que o texto começa falando de Jó? E existia um homem justo. Que homem é esse? Íntegro, temente, reto, se desvia do mal. A conduta de Jó reflete o próprio Deus. A expressão aqui para integridade, a expressão hebraica aqui para integridade, ela diz que Jó é alguém que não tem vício pelo pecado. Não é que Jó não peca, é que o pecado não domina Jó. Em alguns momentos, Jó pode ser até alguém que deslize, mas ele não é escravo dos seus deslizes. E outras coisas mais. Então o próprio Jó vai refletir Deus. Jó é reto. A palavra retidão aqui no original hebraico me dá a ideia de alguém que não se desvia dos padrões de Deus. Então, por mais que Jó viva numa sociedade corrompida para a época, uma sociedade politeísta, os padrões que cercam Jó não são fortes suficientes para fazer com que Jó quebre os seus padrões dados pelo próprio Deus. Então aquilo que está fora, Moisés, não muda aquilo que eu sou dentro. Porque se eu sou íntegro, eu preciso refletir a Deus. Só que esse Jó que reflete Deus, que Deus dá testemunho dele, vai entrar em uma situação meio complicada, e aqui nós entramos no texto. A narrativa vai me dizer que um certo dia, dobre a sua atenção para cá, porque agora a gente entra. Um certo dia, os filhos de Deus vão se apresentar a ele. A ideia que os sábios judeus dão desse texto é mais ou menos o seguinte: existe uma cultura na época, aonde o rei determina funções aos seus filhos. De certo em certo tempo, os seus filhos precisam se apresentar diante do trono do rei para prestar conta do rei. Então a ideia do texto aqui, segundo os sábios judaicos, é mais ou menos essa. É de um Deus Pai sentado no trono, aonde os filhos, seres espirituais, se manifestam para prestar conta de tempo em tempo. Então entendo os senhores aqui que o ambiente que estamos falando é um ambiente de Deus. O ambiente que estamos falando, Moisés, é um ambiente de filhos de Deus. Só que meio que contra a lógica, há uma mudança de situação no texto que diz: e veio também o diabo. A expressão veio também o diabo aqui dá a ideia de alguém que não deveria estar ali. É como se ele não tivesse sido convidado, mas ainda assim entrou de penetra.
Porque o ambiente não é do diabo, o ambiente é de Deus. O ambiente é de filhos de Deus. E a questão é que quando o diabo entra em cena no texto, aquilo que era ambiente de filhos de Deus vai se transformar num ambiente de acusação. Porque Deus diz: tem visto o meu servo Jó, íntegro, temente, reto, se desvia do mal. É como se Deus estivesse dizendo: contra Jó não existe acusação. Mas Satanás é acusador por natureza. Então ele vai tentar acusar aquele a quem Deus disse não haver acusação. E ele diz: sim, Jó é reto, Jó é justo, Jó é íntegro. Mas ser crente do jeito que Jó é crente é muito fácil. Porque o Senhor cercou Jó com uma muralha de proteção e encheu Jó de bens. É como se o diabo estivesse dizendo: você colocou Jó dentro de uma bolha de proteção. No dia que você estourar a bolha, Jó desvia. Olha, irmãos, existe alguém no ambiente de Deus, no ambiente de filhos de Deus, no ambiente de comunhão de Deus, que está dizendo para Deus: Lucas, eu tenho acusação. Porque a primeira verdade do texto é essa: não importa no ambiente de Deus, no ambiente de filhos de Deus, no ambiente de comunhão de Deus, ainda assim existem pessoas com espírito de acusação. O ambiente da reunião é até um ambiente de comunhão, mas tem alguém que está intentando acusação, Moisés. E esse que está intentando acusação não tem espírito de Deus. Quem está intentando acusação tem espírito de Satanás, que é acusador. Já viu quando você vem para o culto? Em vez de cultuar, está preocupado. Porque a irmã da bateria desafinou. A irmã do teclado não era daquele jeito. A música não estava do jeito que eu queria. O pregador não pregou o que eu queria ouvir. Não é espírito de Deus, é espírito de Satanás. Porque quem tem espírito de Deus vem para a comunhão. Quem tem espírito de Satanás vem para acusar. Mas espera aí, João Pedro, o ambiente não é de Deus. Mas às vezes Deus vai deixar que no ambiente que é dele tenha um acusador infiltrado. Lembra da parábola da colheita? O trigo está crescendo junto com o joio. O que eu faço? Arranco o joio? Não. Deixa crescer. Por que deixar crescer? Porque um dia virá o dia da colheita. E no dia da colheita eu vou separar quem é trigo, olha lá, e eu vou queimar quem é joio. Levante a mão, porque eu vou liberar a primeira palavra profética. E a palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã é essa: tornaremos mais uma vez a ver a diferença entre quem é joio e quem é trigo. Porque nessa manhã de consagração, se alguém entrou aqui com espírito de acusação, se alguém entrou com espírito de contenda, se alguém entrou com espírito de desunião, não vai crescer, mas o fogo que desce do céu vai queimar. E veremos mais uma vez a diferença. O ambiente é de Deus, mas no ambiente de Deus tem um acusador infiltrado. Só que Deus vai permitir ele infiltrar para revelar algumas coisas. Se tu estourar a bolha de desvio, a acusação do diabo é essa. Então no capítulo 1, versículo 12, Deus vai dizer para Satanás:
O Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a sua mão. Se tocar no que já tem, já desvia. Não desvia, desvia sim, não desvia, tá bom. Deus vai dar autoridade ao diabo para tocar no que já tem. Quem é que está munido de autoridade para tocar no que já tem? O diabo se torna aqui então um agente causador. Peraí, João, mas Jó é justo, Jó é reto, Jó é íntegro, Jó se desvia do mal, Jó comunica a Deus, Jó revela a Deus. Sim, só que a realidade da vida é: a tua justiça não te livra do dia da adversidade. Lembra de Asaf? Eu estou a pé, o ímpio está de carro. Eu não tenho casa, o ímpio tem casa. O filho do ímpio é saudável. A conta dele está prosperando. Aí os meus pés quase se desviaram quando eu parei para observar a prosperidade do ímpio. Só que antes que ele blasfemasse, ele cria maturidade espiritual e vai entender. Mas os meus olhos perceberam que no final, porque a tua justiça não te livra do dia da adversidade, mas ela te mantém vivo para que no final da história você tenha a restituição. Eu vou repetir isso daqui. A tua justiça não te livra do dia da provação, mas ela vai te manter vivo para viver o dia da restituição. Quem serve a Deus, então qual é a vantagem, João Pedro? É que você até entra na prova, mas você não morre na prova. Você até entra na doença, mas você não morre na doença. Duas pessoas ali atrás do lugar. Você até entra na provação, mas você não morre na provação. E eu trouxe uma palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã, dizendo para você: você até pode estar passando pela luta, você até pode estar passando pela adversidade, você até pode estar passando pela dificuldade, mas a prova que veio sobre a tua vida não é para a morte, é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado nela. Olha para cá, Deus permite. Dobre atenção. Deus permite. O diabo toque naquilo que já tem. Então o diabo aqui torna-se o agente causador. Então Jó um belo dia está sentado, Lucas, alguém chega para ele e diz: Jó, nós estávamos cuidando dos teus gados no campo. Vieram os sebeus, levaram os teus gados, mataram os teus servos, e só eu sobrei para dar a notícia. Relembra-se hoje, Deus está dando autoridade para que o diabo seja o agente causador. Antes que o primeiro termine, Lucas, vem o segundo. E o segundo vai dizer para ele: Jó, estávamos apacentando as tuas ovelhas. Desceu fogo do céu, matou as ovelhas, matou os servos. Só eu sobrei para trazer a notícia. Relembram os senhores, Deus deu autoridade para que o diabo tocasse naquilo que já tem. E ele se torna o agente causador. Quando o segundo está falando, Moisés, vem o terceiro e diz: Ó, estávamos cuidando dos teus camelos. Os inimigos subiram, roubaram os camelos, mataram os servos. Só eu sobrei para dar a notícia. Relembra aos senhores, Deus deu autoridade para o diabo tocar no que já tinha. E o diabo se torna o agente causador. Quando o terceiro está falando, vem um quarto e diz: Ó,
teus filhos estavam dando uma festa na casa do mais velho. Soprou um forte vento, derrubou a casa, matou os filhos, matou os servos, e só eu sobrei para dar notícia. Relembra aos senhores, Deus deu autoridade para o diabo tocar no que já tem, e ele se torna o agente causador. Só que quando Jó recebe a notícia, olha para cá, irmão. Jó podia ir para o Facebook, para o Instagram e botar lá, hashtag, o diabo está furioso. Hashtag, o diabo levou meu filho. Hashtag, o diabo levou os meus bens. Só que em contrapartida a isso, Jó rasga suas vestes, se humilha, e a adoração de Jó é essa: Deus me deu. E o Deus que me deu é o mesmo Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas João Pedro, o diabo não era o agente causador, sim. Só que para Jó não interessa quem é o agente causador, se quem está no controle da situação ainda é Deus. Levante a mão, porque isso daqui é profético para alguém nessa manhã. Jó vai entender séculos antes o que Erasmo escreveu depois. Na história da vida, o diabo é só um ator. Deus ainda continua sendo o autor. Quem está no controle é Deus. O diabo até pode estar nos CDs que tocam nos gados, mas só toca porque Deus deixou tocar. Quem está no controle é Deus. O diabo até pode estar no fogo que desce nas ovelhas, mas só desce porque Deus deixou descer. Quem está no controle ainda é Deus. Eu vou melhorar para você. A doença chegou, mas quem controla não é a doença. Quem está no controle ainda é Deus. A porta fechou, mas quem controla a tua história não é a porta. Quem está no controle ainda é Deus. A adversidade chegou, mas quem controla a tua casa não é a adversidade. Quem controla a tua casa ainda é Deus. Eu ainda estou no controle. Pegue na mão de duas pessoas aí. Pegue na mão de duas pessoas e diga para ela: Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. João Pedro, meu filho, passa o final de semana todo no baile. Deus está gritando: eu não perdi o controle. Meu marido vai para o bar na sexta, volta na segunda. Deus está gritando: eu ainda não perdi o controle. João Pedro, médico, falou que não tem jeito. Deus está gritando: eu ainda não perdi o controle. João Pedro, eu estou procurando emprego desde o ano passado, a porta não abre. Deus está gritando para alguém nessa manhã: eu ainda não perdi o controle da tua história. Tem alguém que pega essa palavra aqui nessa manhã? Aleluia. Isso aqui é a resposta de Deus para alguém nessa manhã, gente. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu vou repetir isso até quem tem que entender. Eu não perdi o controle. Olha lá, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. A adversidade chegou, não vai te matar. É Deus fazendo você criar experiência com Ele. Eu ainda estou no controle. Aí quem não é de oração vai dizer para Jó: perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu a ovelha, perdeu saúde, perdeu o que você tinha. Se eu fosse você, Jó, eu amaldiçoava Deus e largava a igreja. Se eu fosse você, Lucas, na prova, na luta, na adversidade, eu largava Deus e o Evangelho.
Só que quem tem vida de oração, fecha a porta do quarto, dobra o joelho e diz: eu fui crente no dia da bonança, eu fui crente no dia da porta aberta, eu fui crente no dia do milagre, eu fui crente no dia da vitória, vou continuar crente no dia da doença, vou continuar crente no dia da adversidade, vou continuar crente na porta fechada, porque eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Aí o mundo está gritando pra gente, o diabo está lá de fora e está dizendo: ela desvia nessa prova. Se o marido não vier, ela larga o evangelho. Se o filho for pro baile mais uma vez, ela desvia. Se a doença bater na porta, ela não aguenta. Mas hoje nós estamos gritando pro diabo: a Devec em Bangu não é uma igreja que adora pelo que Deus faz. A Devec em Bangu é uma igreja que adora pelo que Deus é. Então na prova eu adoro, no luto eu adoro, na doença eu adoro, na adversidade eu adoro. Deixa eu ver quem vai mostrar pro diabo nessa manhã que mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na adversidade, nós continuaremos adorando a Deus. Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu tinha não era meu, quem me deu foi Ele. Se é dele, Ele toma na hora que Ele quiser. Mas vai continuar adorando? Vou continuar adorando. Mas teus servos morreram. Meus servos morreram, mas a minha esperança não está nos servos. Aleluia! As tuas ovelhas morreram. Vou continuar adorando, porque a minha esperança não está nas ovelhas. Os teus filhos morreram. Vou continuar adorando, porque a minha esperança não está nos filhos. Porque a ovelha morreu, filho morreu, servo morreu, mas o que importa é que o meu Redentor, o meu Redentor ainda está vivo. O que eu tenho pode perecer, o que eu tenho pode morrer, o que eu possuo pode acabar, mas enquanto o meu Redentor, aleluia, ainda estiver vivo, a minha esperança respira. Por quê? Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Levante a mão, porque eu quero saber se tem um povo aqui nessa manhã que não confia em carro, não confia em cavalo, não confia em casa, não confia em conta bancária, não confia em fortuna, mas nós confiamos no nosso Redentor, que nessa manhã se levantará sobre a terra. Tem alguém que pega essa palavra? Fique de pé, vamos orar, já vai ser. Olhe para cá. Olhe para cá. O grito de Deus nessa manhã para alguém é esse: eu não perdi o controle. Aleluia! Eu não perdi o controle. Alguém entrou para ouvir isso aqui nessa manhã? Eu não perdi o controle. Campeonato, está tudo dando errado. Eu não perdi o controle. Aleluia! Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, porque nós vamos orar. Aleluia! De maneira bem resumida, a gente
caminha para o final. Isso aqui todo mundo conhece, é jargão. Mas é o que está no texto. E Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Pegue na mão de alguém do seu lado, de 2 em 2. Porque a resposta de Deus para você é essa. Eu não perdi o controle. Moisés, quando Jó recebe os seus amigos, Jó não tem mais ovelha ou gado para matar e preparar um banquete. Quando Jó recebe os seus amigos, Jó aparentemente não tinha nada para oferecer para eles. Porque a adversidade da vida tirou bens, tirou gados, tirou ovelhas. Então ele recebe os amigos em casa e aparentemente ele não tem nada para oferecer. Só que no final da história, já percebe, eu posso não ter banquete para oferecer. Eu posso não ter conforto para oferecer. Mas tem uma coisa dentro de mim que a adversidade da vida não pode tirar. E é isso que eu vou oferecer. E quando Jó oferece aquilo que a vida não tem poder de tirar dele, Deus muda o cativeiro de Jó. Porque quando eu tenho capacidade de oferecer para alguém algo, quando me falta tudo, Deus restitui o meu tudo que falta. Sabe quando é que Deus vai mudar nosso cativeiro, Moisés? Quando a gente se mostrar útil no dia da nossa adversidade. Não tenho dinheiro, tenho carro, mas tem algo em mim. Pedro e João estão na porta do templo. O paralítico está pedindo esmola. Pedro e João olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que prata e ouro não conta. Levanta e anda. Jó pode não ter banquete, mas ainda tem uma coisa dentro dele que ele pode oferecer. João Pedro, não tenho nada, eu perdi tudo. Hoje Deus está dizendo: eu vou te fazer útil no meio da tua adversidade. E quando você revelar utilidade dentro da tua adversidade, eu vou mudar teu cativeiro. Pegue na mão dessa pessoa, porque nós vamos orar juntos aqui. Você vai orar, João Pedro, mas eu preciso de oração, eu sei. Mas hoje você vai orar por ela. E enquanto você ora pela casa dela, Deus visita a tua casa. Enquanto você ora pela saúde dela, Deus visita a tua família. Deus vai fazer restituir em meio à tua utilidade nessa manhã. Aí pra cá eu concluo e a gente ora. Jesus vai dar uma aula de oração para os discípulos, Moisés. Quando vocês orarem, fecha a porta do quarto e ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Mas quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Porque o quarto da oração é meu, a cama da oração é minha, a porta da oração é minha, mas o Pai não é meu, o Pai é nosso. E quem entende que o Pai não é meu, mas é nosso, vive a manifestação do reino. Porque a oração é: venha a nós o teu reino. Quem entende que o Pai não é meu, mas o Pai é nosso, vive a manifestação do reino, porque o reino não é para mim, o reino é para nós. O pão nosso de cada dia. Quem entende que o pão não é meu, mas o pão não é nosso, vive a providência. Então você vai pegar na mão dessa pessoa aí agora, e o
Pai que é nosso já se manifesta nessa casa, nessa manhã. E enquanto você ora por ela, milagre vai acontecer aqui nessa manhã. Eu estou profetizando. Vidas serão curadas, portas irão se abrir, famílias serão alcançadas pelo poder da tua oração nessa manhã. Feche os olhos e comece a orar comigo, Espírito de Deus. Em tua presença estamos nessa manhã. A tua palavra foi ministrada. E a ordem para nós nessa manhã é essa. O Senhor ainda está no controle. E se o Senhor ainda está no controle, eu tenho a plena convicção de que por fim o Senhor se manifestará para mudar o nosso cativeiro. Então, Espírito de Deus, que se revela nessa casa, eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Aonde houver um enfermo, seja curado agora. Aonde houver uma porta trancada, que se abra agora. Aonde houver um familiar que precisa de salvação, que seja alcançado e salvo agora. Vai lá naquela empresa agora. Vai lá naquele quarto agora. Vai lá naquela rua agora. Vai lá naquela casa agora. E que quando os teus filhos chegarem em casa, o milagre tenha chegado primeiro que eles. Que quando os teus filhos chegarem em casa, o milagre já tenha acontecido para a glória do teu nome. Em o teu nome, Senhor, eu ministro milagre, eu ministro cura, eu ministro salvação, eu ministro restituição sobre a vida dos teus filhos nessa manhã. Em o nome de Jesus, seja tocado pelo milagre de Deus aí agora. Seja tocado pela cura aí agora. Seja tocado pela restituição e pela salvação e pela restauração aí agora. Em o nome de Jesus.